Paz seja com você, prezado irmão, prezada irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez a uma reflexão, a um estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre um tema muito bom. Vamos falar sobre Moisés e profetas. O que mudou depois de Jesus? A partir de Jesus, o que mudou e o que não mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Um tema muito pertinente, porque esse tema está relacionado a muitas questões controversas do mundo cristão, do mundo teológico, né? Okay? E para mostrar para vocês como que isso está relacionado a uma grande controvérsia, a um grande conflito de ideias, quero mostrar aqui para vocês alguns princípios de Moisés e profetas e alguns princípios que foram aceitos, foram consolidados na fé da igreja, né, okay? A partir dos grandes concílios. Concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso. Algumas ideias que foram consolidadas ali como ensinos, que bate de frente com as ideias, né, com os princípios que havia no Antigo Testamento. Vou dar algum exemplo aqui. Usar alguns exemplos. Por exemplo, Moisés e profetas ensinaram ali no contexto do Antigo Testamento que Yahvé, estou traduzindo aqui o nome de Deus, Yahvé era o único Deus, Deus uno. Os povos pagãos tinham vários deuses e o povo de Israel tinha um só Deus. Qual é o nome desse Deus? Yahvé, único. Depois dos concílios da igreja, principalmente ali a partir do terceiro, quarto século, um Deus não é mais uma só pessoa, mas o Espírito Santo e Jesus também são Deus junto com Yahvé. No Antigo Testamento, Yahvé é o único Deus. No Novo Testamento, o único Deus é Yahvé, Espírito Santo e Jesus. Moisés e profetas acreditavam e ensinavam o povo. Vale lembrar que essa crença que o povo israelita tinha, era a crença que o próprio Moisés e profeta ensinou lá para o povo. Eles aprenderam lá no Antigo Testamento que o Espírito do Pai não era outra pessoa separada da pessoa do Pai. O espírito de uma pessoa, no entendimento deles, não era outra pessoa separada da própria pessoa. O mesmo Pai que estava lá no céu, estava na terra, nos seus profetas, por intermédio da sua mente onipotente, em espírito. Mas aí, com o decorrer do tempo, o Espírito Santo passou a ser outra pessoa, separado da pessoa do Pai. No Antigo Testamento, na lei de Moisés e nos profetas, no livro de Moisés, né, nos ensinos de Moisés, o sábado deveria ser santificado. Os papas e muitos pastores protestantes disseram que não, que o dia que tem que ser santificado é o domingo, o dia do Senhor, na interpretação deles. Na lei de Moisés e nos profetas, Deus não pode ser homem jamais. Deus e o homem são naturezas que se excluem. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Contudo, na interpretação desses homens, Deus pode sim ser homem e ser Deus também ao mesmo tempo. Na lei de Moisés e o profeta, o Messias sentará no trono de Davi, principalmente dos profetas, profeta Zacarias, profeta Jeremias, Isaías. O Messias, que seria Cristo, a palavra Messias quer dizer Cristo, vai sentar no trono de Davi e restaurar as tribos de Israel. Os papas, né, e principalmente o mundo protestante, vale lembrar que os protestantes vieram da Igreja Católica, então é lógico que muitas ideias que foram aprovadas nos concílios da Igreja Católica foram aceitas pelo mundo protestante. No mundo protestante, o Messias vai reinar no céu, e a igreja agora é Israel. Deus não tem mais nenhum compromisso mais com Israel agora, segundo a carne.
Lá no Antigo Testamento, o dízimo era só comida, só cereal. Se você levasse o seu dinheiro lá para o sacerdote e falasse, trouxe o meu dízimo, ele não aceitava, porque dízimo era só comida. E o dízimo estava relacionado ao sacerdócio levítico, tá? A um tipo de sacerdócio. E agora os papas e pastores têm o entendimento de que o dízimo comida do Antigo Testamento agora é dinheiro no Novo Testamento. Interessante notar que essas ideias são conflitantes, mas cada grupo de pessoas aí, eles têm a sua base, seus versos, os seus textos que eles usam para dar suporte à sua tese. Por isso que é uma questão controversa, porque cada um vai defender a sua tese tentando refutar com esse ou com aquele texto bíblico. Mas a questão é, como entender a verdade sobre isso? Como entender a verdade sobre isso? O que realmente ficou da lei de Moisés e dos profetas para o Novo Testamento, ou não? Certo? Outra coisa também aqui que eu tenho que mencionar, que é muito interessante, é que alguns movimentos religiosos, algumas igrejas protestantes, elas não aceitam totalmente essas ideias que foram aprovadas nos concílios, e outras eles aceitam. Por exemplo, há alguns movimentos que não aceitam, por exemplo, que o Espírito Santo seja outra pessoa. Eles não aceitam isso. Contudo, aceita o domingo como o dia a ser guardado. Muito interessante. Outros movimentos não aceitam o domingo como dia a ser guardado, como dia santo. Acredita que realmente o sábado ficou do Antigo Testamento para o Novo, que o sábado é um princípio imutável. Contudo, aceita que o Espírito Santo e Jesus também são Deus junto com Yahvé. E esses grupos também aceitam que... Deixa eu ver aqui. E esses grupos também aceitam que o Messias vai reinar no céu e não na terra. E aceitam também que o dízimo é dinheiro. Então você percebe comigo aqui que o negócio é conflituoso mesmo. O negócio é complexo. Uns aceitam de um jeito, uns aceitam um pouco do Antigo Testamento, outros não aceitam quase nada do Antigo Testamento. Aí vem a ideia de que isso foi abolido, isso não foi abolido, e por aí vai. Entende? Por aí vai. Como entender a verdade sobre isso, prezado irmão? Como? Para falar sobre isso, quero abordar com vocês tipos de verdades que havia na lei e nos profetas, para a gente entender melhor esse tema. Na lei e nos profetas havia verdades absolutas e permanentes, verdades absolutas e provisórias e verdades abstratas. O que seria uma verdade absoluta e permanente? Um princípio ou uma informação concreta, como uma lei, por exemplo, ou um princípio, é absoluta e é concreta. Por quê? Porque tais informações não era discutida, não era duvidada no meio do povo. Quando falamos em verdades, a gente tem que também analisar o contexto. O contexto seria a quem essas verdades, a quem essas informações foram dadas. Que no caso aqui, estamos falando de Moisés e dos profetas, o povo de Israel, tá? E o povo judeu do Antigo Testamento. No contexto do povo judeu lá do Antigo Testamento, para eles algumas informações estavam claras. Eram revelações, eram informações que eram sim reveladas, não estava oculta para eles. Não dava margem à discussão nem ao debate. Ninguém no Antigo Testamento iria debater, por exemplo, se Deus era uma pessoa ou não. Por quê? Porque a informação de que Deus era uma pessoa era uma informação absoluta no Antigo Testamento. Uma informação permanente. Uma informação absoluta e permanente, ela tem característica de imutável. Nenhuma outra verdade que surge posteriormente pode mudar, pode contrariar essa verdade. Não pegar aqui uma verdade permanente aqui. Jamais ia após outros deuses.
Você pega esse princípio aqui, não. Se alguém levantar um outro princípio que contraria esse princípio, você tem que rejeitar, porque é imutável. Leis, um exemplo, algumas leis têm que ser cridas e obedecidas em qualquer circunstância, e é necessariamente ponto de salvação, exceto as profecias. No caso das profecias é diferente, porque a profecia você tem que crer para você não se dar mal, claro. Mas no tocante às leis você tem que crer, porque a obediência àquela lei é ponto de salvação. Estou falando, é claro, aqui, principalmente levando em conta o contexto do Antigo Testamento. O povo de Israel foram deportados à Babilônia, e estavam longe do templo, longe dos sacrifícios e de muitas outras leis. Mas a lei, por exemplo, que diz não colocar outra pessoa como Deus diante de Yahvé, essa lei eles continuaram obedecendo. Claro que eu estou falando aí aos servos fiéis. Os infiéis, muitos não levaram em conta esse princípio. Os servos fiéis continuaram, mesmo em qualquer circunstância, crendo em um só Deus. Certo? Uma verdade permanente. Outro exemplo aí é os princípios morais de conduta. É proibido matar? É uma verdade permanente, absoluta. Não se discute essa proibição. Ninguém vai debater se matar as pessoas, sair aí matando as pessoas de qualquer forma aí, se isso é aceito por Deus ou não. Porque está claro na lei. Está claro como verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta e provisória? Também, como outro exemplo, é um princípio ou uma informação concreta, está exposta de forma clara, é revelada às pessoas, não tem dúvida sobre aquilo que se pede, não dá margem à discussão nem ao debate. Aí vem a única diferença quando comparamos com o outro exemplo. Uma verdade provisória, ela tem característica de transitório. Ela é provisória, por isso, né? Transitória. Por exemplo, algumas leis têm que ser cridas e obedecidas em algumas circunstâncias. A característica da lei, se você quer saber o que no Antigo Testamento era provisório ou não, essa aqui é uma dica interessante. Geralmente a lei que é transitória, a lei que é provisória, ela tem característica, ela tem que ser crida e obedecida em algumas circunstâncias. E não é necessariamente ponto de salvação. Como eu falei para você, a proibição de matar. Isso aqui, em qualquer circunstância, a pessoa tem que levar em conta esse princípio, porque é permanente. O princípio de que não pode haver outra pessoa no lugar de Yahvé como Deus, é um princípio eterno. Jamais esse princípio pode ser mudado. Agora, quando o povo judeu foi deportado para a Babilônia, eles faziam sacrifícios? Claro que não. Eles cumpriam algumas leis dos sacerdócio levítico? Claro que não. Eles levavam o dízimo para o sacerdote? Lógico que não. Porque a obediência a essa lei estava relacionada a algumas circunstâncias. Não tem templo, como eles vão fazer? Vão guardar tal princípio? Agora, o não cumprimento dessa lei é ponto de salvação? Eles vão ser condenados por causa disso? Não. Você entendeu a diferença de uma lei que é provisória e de uma lei que é permanente? Não sei se você está me entendendo. Outro exemplo. A verdade provisória, ela é uma verdade provisória dada até o momento em que uma verdade permanente e ideal a substitua. Característica da lei provisória é que ela não é uma lei ideal, mas ela serve como, digamos assim, um quebra-galho durante um tempo, né? Ela tem uma serventia, ela tem uma importância até determinado tempo. Depois tem que ser substituída por uma verdade ideal.
Nós vivemos na realidade hoje, a nossa verdade hoje é viver pela fé. Essa é a nossa verdade. Contudo, diz a Bíblia que um dia nós iremos encontrar com o Senhor, com Jesus e com Deus, e não vamos mais viver essa verdade pela fé. Vamos viver Deus pessoalmente. Então, não vai precisar mais dessa verdade. Entendeu? Usando como exemplo. O que é uma verdade abstrata? Uma verdade abstrata é uma informação que não é revelada. Está oculta e escondida, muitas vezes em figura. Na lei e nos profetas, a verdade que estava abstrata era o quê? A morte dos cordeiros nos holocaustos figurava a morte do Messias. Não havia no Antigo Testamento um entendimento claro, não estava tão claro, de que o Messias haveria de morrer, sofrer e morrer para remir e justificar o povo. Remir o pecado do povo e justificar. Não havia essa ideia. Isso é verdade. E falando sobre verdades, vale ressaltar, nenhuma verdade abstrata, ao ser revelada, ela pode contrariar nem mudar as verdades permanentes. Já vou explicar um pouco mais sobre isso, mas esse é um princípio fundamental no entendimento das Escrituras. Nenhuma verdade pode contrariar as verdades permanentes, senão não é verdade. Como Jesus tratou as verdades absolutas e permanentes, Mateus 23, 2 e 3, aqui é um texto interessante, em que Jesus condena, se por um lado Jesus condena o comportamento dos fariseus e escribas, por outro lado, Jesus fala que aquilo que eles ensinam e aquilo que eles pedem para ser observados, devem ser sim observados e deve ser sim crido pelo povo. Eu pergunto, os escribas e fariseus falavam o que? Sobre a unicidade de Deus, sobre o Espírito de Deus, sobre o sábado, sobre o reino do Messias. O que eles ensinavam sobre isso? Vocês estão entendendo? Que verdades permanentes são imutáveis, não se deve de forma alguma mudar. Olha Jesus confirmando aí. Mateus 5, 21 e 22. Jesus fala aqui que no passado, foi dito lá na lei, né? Moisés disse lá no passado, para não matar as pessoas. Mas, o que Jesus falou aí no Novo Testamento? Jesus falou, ó, Moisés falou para não matar. Eu vou te falar uma coisa aqui que vai completar o sentido desse eu estou interpretando, ok? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que vai completar o sentido de matar. O que? Se você encolarizar seu irmão, se você injuriar seu irmão e deixá-lo morto na alma, digamos assim, você está matando, está transgredindo o mandamento, tanto quanto lá pegar revólver, não tinha revólver naquele tempo, pegar uma espada e matar uma pessoa. Em outras palavras, Jesus está falando o quê? Que Jesus quer dizer o quê? Que esse mandamento do Antigo Testamento ele pode ser ampliado e esclarecido no Novo Testamento. Você percebeu? Ampliar e esclarecer não é contradizer, não é se opor, não é mudar o princípio, a verdade antiga. Jesus ampliou. Algumas pessoas dizem que Jesus trocou o mandamento, aboliu o mandamento. Não é isso, prezada. Jamais Jesus fez isso. Uma verdade permanente não pode ser mudada. Ela é imutável, é um princípio eterno. Jamais o Messias, o Filho de Deus, poderia contrariar tal coisa. No tocante ao sábado, por exemplo, muitas pessoas falam que Jesus transgrediu o sábado. Mas Jesus ele ensinou como guardar o sábado sem hipocrisia e sem falsidade. Olha lá os textos lá. Que a transgressão só se deu na mente dos fariseus. Mas de fato mesmo, Jesus não transgrediu o sábado. Como Jesus ia transgredir o mandamento do Pai, gente? Olha lá, Mateus 5, 38 e 39. Como Jesus tratou as verdades absolutas e provisórias. Aqui você vê um exemplo de mandamento provisório.
foi dito lá, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus falou assim, ó, tá escrito na lei, né? Moisés falou que você tem que pagar com a mesma moeda, não é? Eu, porém, vou dizer que a partir de agora não. Você não vai pagar com a mesma moeda, não. Tá ok? Você não vai pagar com a mesma moeda. Irmão, Jesus substituiu uma verdade antiga, que não era tão boa, ok? Que teve a sua eficácia em certas circunstâncias, substituiu por uma verdade permanente. No contexto aí, Jesus fala o seguinte, que o homem tinha que agir assim para se tornar perfeito como o nosso Pai que está no céu. Uma lei superior, um princípio, uma verdade superior. As verdades provisórias Jesus substituiu. Como eu falei na explicação, se a pessoa lá no Antigo Testamento, se ela falasse assim, ó, tá escrito na lei aí que é olho por olho e dente por dente, mas eu não quero pagar na mesma moeda, não. Não quero obedecer esse princípio. Se ele não obedecesse, isso não seria ponto de salvação. Ele não perderia a salvação dele por causa disso, dentro desse contexto. Tá entendendo a diferença? Uma verdade permanente ele tem que obedecer de qualquer forma. Já uma lei provisória não seria ponto de salvação a tal ponto. Dentro desse contexto. Mateus 5, 43 e 44. Jesus falou, olha, Moisés está lá no Moisés, está escrito em Moisés lá. Vocês têm que odiar o inimigo de vocês. Agora, eu vou trazer uma nova verdade agora, que vai substituir essa verdade. Agora, orem, né? Abençoa aquelas pessoas que te amaldiçoam. Jesus está o quê? Substituindo uma verdade provisória por uma verdade superior. Como eu disse para vocês, por que essa aqui é uma verdade provisória? Como dá para a gente entender que é uma verdade provisória? Porque não é ponto de salvação. Se no Antigo Testamento a pessoa falasse assim, olha, eu tenho que odiar o meu inimigo, mas não vou odiar o meu inimigo, não. Eu não quero odiar, não quero odiar o meu inimigo. Se ele não cumprisse tal mandamento, isso não implicaria, por exemplo, perder a salvação lá no Antigo Testamento. Tá entendendo? Vamos lá. 1 Coríntios 2, versos 7 e 10, fala como Jesus tratou as verdades abstratas. A verdade abstrata que estava oculta, a palavra oculto aí. A palavra abstrata tem a ver com oculta, não é? Oculto. A verdade, a sabedoria estava oculta em mistério nos séculos passados, mas Deus nos revelou. Seria o Evangelho, Jesus Cristo como o centro do Evangelho. Essa verdade foi revelada. Jesus revelou essa verdade abstrata. Contudo, isso é muito importante, nenhuma revelação, nenhuma verdade que é revelada pode bater de frente, pode ir contra as verdades permanentes. Isso eu vou bater na tecla até o final, para que você entenda esse princípio muito bem, porque está a chave do entendimento do que eu quero chegar, ok? Como Jesus tratou as verdades da lei e dos profetas, aqui. As verdades absolutas e permanentes, Jesus ampliou e esclareceu, jamais mudou ou contrariou. Como eu falei, verdade permanente não se muda, não se altera. Somente você amplia. Somente você esclarece. Lá no passado disse, ó, não adulterarás. Jesus ampliou. Olha, presta atenção. Adultério não é só o ato lá não. Os pecados da mente também é adultério. Ampliou. Como Jesus tratou as verdades absolutas e provisórias? Algumas foram substituídas por verdades permanentes e ideais, como olho por olho, odiar o inimigo, carta de repúdio. No Antigo Testamento, lá Moisés permitiu como lei a carta de repúdio. Aí veio Jesus no Novo Testamento e falou, a partir de hoje, ó, lembra lá do princípio, lá do começo, vamos voltar ao princípio lá do Éden, lá, que o homem não pode separar. Casamento é um só, segundo o princípio lá de Jesus. Verdade absoluta e provisória, isso
Jesus substituiu por verdades ideais. E as verdades abstratas, Jesus revelou-as. No começo ali, começou com parábolas, depois revelou aos seus discípulos e foi. E aí todo Israel tomou entendimento daquilo que estava nas entrelinhas do Antigo Testamento. Os símbolos proféticos sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a forma com que Jesus tratou as verdades. Conclusão, prezado. A verdade abstrata foi revelada, o Evangelho, e muitas verdades provisórias foram substituídas. Por exemplo, sacerdote levítico. Contudo, as verdades absolutas e permanentes continuou. Eu coloquei continuou, mas deveria ser continuaram. Perdão. Continuaram com a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos ali do primeiro século, elas continuaram, deram continuidade às verdades do Antigo Testamento, as verdades permanentes. Certo? No entanto, após a morte dos apóstolos, houve apostasia. Logo após a morte dos apóstolos, pouco a pouco, um questionamento aqui, outro questionamento ali, começaram muitos pagãos com ideias greco-romanas entrar na fé, trazendo filosofia, e aí começaram, não tiveram o entendimento do povo de Israel de interpretar as escrituras. E aí o que aconteceu? Começaram a questionar coisas que não eram questionáveis, certo? Os novos convertidos começaram a considerar as verdades absolutas e permanentes da lei de Deus, da lei de Moisés e dos profetas como verdades abstratas e provisórias. Inicia-se aí a apostasia. Então, como eu mostrei para vocês no começo, aí se configura a apostasia. Por quê, prezado? Porque esses princípios, que são princípios absolutos e permanentes, esses princípios, essas verdades, não eram verdades abstratas, não eram verdades provisórias do Antigo Testamento. Era ponto de salvação, prezado. Para você ter ideia, por exemplo, se você deixasse de sacrificar, isso não o levaria como ponto de salvação. Mas o sábado, a pessoa era até apedrejada. Muitos eram mortos por não guardar o sábado ali. Era um mandamento muito grande. O povo de Israel hoje, por exemplo, os judeus, eles estão espalhados no mundo todo. E não tem mais templo. Não tem mais templo. Mas o sábado eles continuam guardando. Para vocês terem ideia, né? Ah, vamos falar, mas o sábado não é para o povo judeu? Para o povo judeu, porque o povo judeu era o povo da aliança. Quem é o povo da aliança hoje? É o povo judeu? Não. O povo da aliança... depende, né? Claro. O povo da aliança são todos os que estão em Jesus Cristo. Tanto judeus como gentios, certo? O povo da aliança. No Antigo Testamento, uma verdade absoluta ali era que Yahvé era o único Deus. Yahvé, o Pai, Yahvé é o nome do Pai. Era para a igreja, se a igreja não tivesse se apostatado, continuar com esse pensamento, continuar com essa doutrina, porque Yahvé como o único Deus é um princípio permanente na lei e nos profetas. Não havia nada de abstrato nessa informação. Mesma coisa com o Espírito do Pai, mesma coisa com entender que o Espírito do Pai é outra pessoa, prezada. Isso não existe. Isso é interpretação muito equivocada. Chega a ser aberrações teológicas. Olha aqui. No Antigo Testamento, Deus não pode ser homem. Como eles chegaram à conclusão que Deus pode ser homem, prezado? Como? Foge totalmente dos princípios teológicos da verdade. Olha lá. Aqui, o Messias vai sentar no trono de Davi para restaurar Israel. É um princípio, é uma verdade. Não havia dúvida sobre esse princípio. Como é que eles chegaram aí na ideia de que o Messias vai reinar no céu? Como você pode reinar no céu, prezado? Vai reinar sobre quem no céu? Pelo amor de Deus.
dízimo comida virar dízimo dinheiro. Como eles chegaram a tais conclusões? Eu sei como chegaram. Pegando versos isolados. Pegando versos desconectos do seu contexto. O que é contexto? É você analisar quem escreveu e para quem escreveu. Por exemplo, eles pegam o texto lá de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem. Aí ele pega só esse verso, esquece todo o contexto e fala assim, aqui ó, tem 3 pessoas aqui. Prezado irmão, Moisés que escreveu aquele ali, que ensinou aquele verso ali para o povo, ele ensinava que tinha 3 pessoas. Moisés ensinava o povo lá no contexto que tinha 3 pessoas. Não ensinava? Ou então Moisés não entendia a verdade ali, ele não sabia. Ele que conversou face a face com o próprio Deus, ele não sabia que Deus era 3. Ou 2, né? Ou 2. Entende? Isso é texto fora do contexto. A pessoa pega o livro de Isaías lá, prezado, e quando o anjo fala santo, 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 ele começa a interpretar que ali é Pai, Filho e Espírito Santo. Onde ele tirou isso? Dos profetas. Como Isaías está falando alguma coisa, mandando escrever algo, se nem Isaías acreditava que Deus era 3 pessoas? Texto fora do contexto. Para terminar, prezado, é isso que eu queria. Para terminar, é nessa conclusão que eu queria que você chegasse. Entre Moisés e profetas, e os papas e os pastores, com quem você fica, prezado? Vai mais dois? Coloca aqui, de um lado aqui, desse lado aqui, Moisés e os profetas. Desse lado, os papas e os pastores. Aí, os papas e os pastores convencendo Moisés de que Moisés estava errado. Imagina essa cena, prezado. Imagina os pastores e os papas falando, ó Moisés, você falou, escreveu aí no livro na Torá, façamos. Aí, Moisés, ó, tinha 3 pessoas aí, Moisés. Como seria esse debate, prezado? Moisés que escreveu. Imagina Moisés olhando para isso falando, nossa, eu não sabia. Era 3 pessoas, por isso que eu escrevi, façamos. Nossa, e eu conversei com Deus lá face a face e eu não sabia. Lógico que não, prezados. Toda verdade que modifica, que altera, contraria as verdades permanentes, é apostasia. Sai fora, prezada, sai fora. Em o nome de Jesus Cristo.